Bom, boa noite. Meu nome escreve Lila, mas se fala Laila. Eu trabalho com cinema há muitos anos, né, com pesquisa, e tenho uma pesquisa muito dedicada também ao cinema silencioso. Então, a minha proposta hoje, né, acho que muito inspirada pelo contexto da exposição do Tim Burton, a minha proposta de hoje é pensar uma vertente do cinema, né, que eu vou chamar de uma vertente fantástica, né, o tema da palestra de hoje, né, é o cinema como paisagem onírica. Então, a minha ideia é partir um pouco do começo da história do cinema, as origens do cinema, o que a gente chama de pré-cinema, né, o que existia de experimentação no campo técnico e no campo das artes também, que antecedeu a invenção do cinema, e eu queria propor muito um passeio pelas imagens com vocês. Eu não sei se vocês chegaram aí na exposição, mas também muito a partir dos filmes, né? Eu fiquei pensando muito como essa dimensão lúdica do cinema, que eu chamo aqui essa dimensão lúdica e fantástica do cinema, ela vai ter várias vertentes, né? Eu fiquei tentando pensar como professor, né? O que esse tipo de contato com esse tipo de imagem, com esse tipo de história podia né, inspirar. Então, a gente tem uma vertente que é pensar os brinquedos ópticos, né? Quer dizer, como que com as crianças a gente pode pensar na construção desses equipamentos. Pensar também, explorar essa outra vertente do cinema, que é a fantasia. O Tim Burton, quando ele começou trabalhando com cinema nos estúdios Disney, ele trabalhava como ilustrador, e ele se definia como um menino muito introspectivo e muito ligado, né, a esse universo dos monstros e da fantasia. Eu vou passar no final da aula o primeiro curta dele, que se chama Vincent. Aí acho que vai fazer muito sentido conectando com as outras imagens que a gente for ver. Mas eu fiquei pensando muito também nesse universo da imaginação infantil, né? Quer dizer, de como essas imagens tão antigas, mas que elas também, acho que elas despertam, acho que elas talvez teriam a capacidade de despertar nas crianças um certo encantamento. Não sei se todo mundo aqui também trabalha com criança. Eu acho que também esse mundo fantástico, a gente tende a dividir, né, cabeça e coração, fantástico e real, infância e idade adulta, né? Mas eu acho que essas imagens, elas também levam para esse outro lugar onde essas coisas estão muito, né, não separadas, né? O Tim Burton não é um cineasta de filmes infantis, né? Ele evoca um mundo que também é nosso, né? Que também nos desperta certas coisas. Então, eu acho que as imagens que a gente vai passar hoje também tem muito a ver com isso, né? Essa primeira imagem que a gente tem aqui é uma imagem de um cineasta que se chama Segundo de Chaumont, um cineasta espanhol. Essa imagem é provavelmente de 1906. Então, desde o seu princípio, o cinema produzia essas imagens fantásticas, coloridas, extremamente mágicas, né? Se a gente for pensar, a gente costuma a dar uma data, né, para o nascimento do cinema. A gente costuma a dar uma data para o nascimento do cinema, né? O cinema nasceu em 1895, numa primeira sessão pública que aconteceu num café em Paris, com a projeção dos filmes dos irmãos Lumière. Acho que esses filmes habitam o imaginário de todo mundo, assim, desde do trem chegando à estação, o almoço do bebê. Essas imagens que foram projetadas ali em 1895, elas não formam o cinema como a gente conhece até hoje, porque a gente tende a ver o nascimento do cinema como isso, né? Uma projeção de um filme numa sala escura, com ingresso pago para um público. Mas o cinema surge, assim, antes disso, né? Tem um caminho para se chegar até o cinema, né? Tem todo um caminho técnico e científico para a criação, a invenção desse aparelho, que é o cinematógrafo, né? Que é esse aparelho que consegue transformar imagens estáticas em imagens em movimento, né? O cinema é uma sucessão de imagens, de fotos que são postas em movimento, que geram o que é uma ilusão de movimento, né?
Mas o caminho até o cinematógrafo é um caminho da ciência, mas também é um caminho desse universo fantástico que permeava as feiras, né, os espetáculos teatrais, os espetáculos de mágica, os espetáculos de vaudeville, que eram esses espetáculos, né, que juntava um espetáculo de mágica com uma dançarina, com uma mulher perdendo a cabeça, quer dizer, esse universo que a gente seria um universo do circo, né? Talvez, né? Hoje em dia a gente não vai muito ao circo, mas tudo isso também foi o caldo que deu origem ao cinema. Aqui para vocês verem, né? Aqui essa imagem de 1811 são os espetáculos de fantasmagoria, que com uma lanterna mágica se projetava essas imagens na tela e as pessoas achavam que elas estavam vendo vultos, fantasmas. Então, esse encantamento pela escuridão e pela luz, e por essa espécie de ilusão muito, né, próxima, também alimentou o desejo do cinema. Mesmo no campo da ciência, né, um dos primeiros equipamentos para captura de imagens que destrinchavam o movimento foram equipamentos criados pelo Maré, que era um cientista, e também pelo Muybridge. Aqui, por exemplo, era um revólver fotográfico, e a ideia é que à medida que o homem ia mexendo, ele ia criando uma espécie de uma foto para cada, né, destrinchando esse movimento. Mas se a gente for pensar nas imagens da ciência, é curioso que elas também parecem mágicas, né? Elas são, evidentemente, são fotografias, tem uma dimensão realista dessas imagens, mas mesmo esses homens da ciência também estavam criando imagens que compõem o imaginário, que para mim é muito mágico também, né? Por exemplo, essa imagenzinha aqui. Então, pensando também nesse encantamento pela luz e pela projeção, também, esse, por exemplo, é um equipamento de 1880, era um equipamento que com esse círculozinho assim, você girava e você via por um buraquinho e esse círculozinho ele reproduzia o movimento. Vou levantar aqui. Assim como, né? Depois eu vou passar esse, mas se a gente for, que eu não posso levantar, que se a gente for girar essa bordinha desse livrinho aqui, a gente vai ver as imagens em movimento também, que é um princípio que vai fazer parte, por exemplo, do cinema de animação, que é o cinema de animação é o cinema onde o Tim Burton começa, eu acho que é onde ele se destaca, né? Aqui também a gente pode pensar nos brinquedos ópticos. Aqui é o praxinoxcópio, que era esse equipamentozinho que você girava e olhando pelo buraquinho você também conseguia ver essa imagem criando movimento. As ilusões, esse brinquedinho é bem fácil de fazer com as crianças, você coloca nesse círculozinho, né? Um lado da gaiola, um lado do passarinho, e aí você gira. E nesse movimentozinho você cria a ilusão de que o passarinho está dentro da gaiola, né? E aqui, um dos equipamentos também precursores do cinema, que é a lanterna mágica. Que as lanternas mágicas elas podiam ser tanto usadas em casa, ou então existiam grandes espetáculos de lanterna mágica. Então, quer dizer, antes das pessoas irem ao cinema, as pessoas já iam para esses espaços, né? Para o escuro, ver uma projeção diante de uma tela, e o imaginário das lanternas mágicas também era muito rico, né? Aqui a gente pode ver uma espécie de mundo fantástico também desenhado por esse universo com uma baleia ou esse acampamento. Aqui também o universo dos contos e das histórias infantis, né? Aqui, um desejo, a fotografia também, esses shows, esses espetáculos de lanterna mágica também já usavam a fotografia. Então, esse conhecimento do mundo através da imagem
também se dava antes do cinema. Os Lumière, eles foram muito famosos a partir do momento que eles inventaram o cinematógrafo, eles distribuíram esses técnicos ao redor do mundo, né? Então, ali a gente tinha... A gente não, né? Eu não estava lá, mas... quer dizer, o cinema conseguia aproximar o Egito da França, né? Marrocos, né? O Brasil da Europa, quer dizer, esses encurtamentos das distâncias também fazia parte desse campo do cinema. E, principalmente, os espetáculos de vaudeville. Quando o cinema surgiu ali no final do século XIX, também não foi de imediato que foram instaladas salas de cinema. Então, o cinema também foi muito utilizado dentro desses espetáculos. Então, você tinha um show de mágica, você tinha uma dançarina e você tinha uma projeção de filme que compunha esse espetáculo que, na época, era muito, muito, muito popular, né? Então, aqui, vendo essas imagens e depois vendo os filmes do Méliès, que aqui a gente vai ver depois, essas dinâmicas do espetáculo de mágica, esse imaginário também se aproxima muito desse cinema fantástico que a gente vai ver daqui a pouco. Então, acho que o grande... na história, a gente tenta não falar o pai de alguma coisa, mas o Méliès, ele é, de certa forma, quer dizer, o grande cineasta, eu acho que que se localiza no meio do caminho, né? O Georges Méliès, ele trabalhava na fábrica de calçados do pai, mas se apaixona por teatro e começa a organizar. Ele compra um teatro, então, durante muitos anos, ele fazia espetáculos de mágica, ele mesmo produzia esses espetáculos de vaudeville. Na primeira sessão dos Lumière, essa famosa sessão, os Lumière convidaram várias pessoas do campo do entretenimento. E o Méliès foi convidado para essa primeira sessão. E ele assistiu os filmes e ele ficou completamente siderado. Ele falou assim, eu quero comprar um cinematógrafo, que eu quero produzir filmes. Os Lumière não venderam o equipamento para ele, mas de alguma forma ele conseguiu comprar. As câmeras, elas eram razoavelmente simples, naquele momento ali e ele começa a produzir filmes para essa produtora que se chama Star Filmes. Ele mesmo era o ator desses filmes e ele tinha um talento para mecânica e para muito, muito, muito grande. Então, desde cedo, o Méliès também já faz as famosas trucagens, né? Quer dizer, como é que ele conseguia colocar a cabeça dele ali. E também, aqui é uma outra imagem e também muito cedo ele construiu esse estúdio onde ele de fato construía esses lugares mágicos, né? Então, quer dizer, além dele ser diretor, ele era ator e ele era uma espécie de cenógrafo, né? Muito criativo e muito inventivo. Então, ele é essa figura que junta essa espécie de passado do cinema, né? O cinema localizado nesse campo cultural mais amplo, dos espetáculos de mágica, dos interesses pelas projeções, e uma criação, e um lugar de criação extremamente potente, e usando também a especificidade do cinema, né? Que são essas trucagens, que são as brincadeiras com movimento, e que é a possibilidade da criação desses cenários e desses mundos extremamente mágicos.
Bom, poderia ficar horas vendo os filminhos do Méliès. Pintar à mão era muito caro, porque eles de fato eles pintavam fotograma por fotograma. Então, alguns filmes eles investiam nisso, de ter essa pintura à mão, mas eles não conseguiam fazer isso com todos. Mas desde também do começo da história do cinema já existia cor, não é a cor como a cor mais realista talvez, né, como a gente está acostumado já há muitos anos. Mas você já tinha os filminhos coloridos. Eu quis trazer, acho que essas 3 imagens, um pouco para pensar algumas vertentes no campo da criação do cinema, que a gente pode pensar a partir do Méliès. Acho que uma é essa que você já falou, né? Quer dizer, um filme com cores pintado à mão. Então, a gente vai ter uma linha dentro do campo do cinema, do campo da experimentação e da produção de imagens, que tem muito a ver com a manufatura, né? Então, quando a gente pensa o cinema de animação, se a gente pensa naquelas animações com bonecos, né, tem toda uma construção e um manuseio, né, desses materiais que é da ordem da manufatura. Então, muitos artistas vão criar a partir dessa relação que é talvez uma relação de criação que dialoga com outras áreas, né, com as artes visuais, com a escultura. A outra vertente que a gente pode pensar o cinema é como essa grande máquina de ilusões, né? Essa criação de mundos oníricos, mas também de muita ilusão, de um certo engano e apaixono por esses seres que não existem, mas são animados pelo cinema, né? A terceira dimensão é também essa criação desses, quer dizer, esse terceiro filminho é super simples, né? Na verdade, ele é só um cenário, um cenário de papelão, né? E uma fumaça que sai ali. Então, isso que eu queria pensar um pouco também é como o cinema do Tim Burton, não sei se vocês chegaram a ver muitos filmes dele, ele tinha muito esse fascínio também por esse universo do filme B e desses mundos de papelão, sabe? Desses mundos que são criados um pouco assim, que tem um quê também de universo infantil, né? Quer dizer, como se a criança fosse construir uma paisagem, como se a criança fosse construir um castelo. Então, ele também tem os filmes dele também traz muito essa ideia de um mundo criado com as mãos, né? Um pouco a imitação do real, mas também deixando muito claro, né, que é uma criação, né?
que também tem um jogo. E também pensando muito no universo infantil. Eu não sei quem trabalha com crianças, assim, eu não sei que tipo de efeito que essas imagens talvez tivesse com as crianças, né? O Tim Burton também tem esse lado a minha filha veio ver, ela ficou completamente siderada, assim. Mesmo que algumas imagens você fala, nossa, né? Então tem essa dimensão misturada do monstro, né? O esqueleto, algo que a gente ri, mas que também, supostamente, também pode dar medo, né? Então, pensando a partir desses filmes, eu queria criar 2 caminhos com vocês. Um é pensar o cinema de animação, que é o campo também de criação do Tim Burton, e o segundo é pensar também o cinema experimental e o cinema como uma proposição de um mergulho sensorial, né? De uma experiência que não é da ordem da narrativa, né? Não é da ordem da história, mas é da ordem de uma sensorialidade, de uma experiência e também de uma certa dose de surrealismo, né? Quer dizer, quando a gente estava pensando no cinema como paisagem onírica, né? Como é que o cinema pode lidar ou construir uma outra lógica, que não essa lógica talvez retilínea ou narrativa, ou de uma construção mais clara e evidente, assim. E eu acho que essas imagens todas, elas estão nesse meio lugar, né? Entre o adulto e o infantil, o fantasmagórico. Então, eu queria mostrar eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos, mas eu vou mostrar um filminho que é de um dos pioneiros do cinema de animação. Aí aqui eu acho que a dimensão da manufatura fica muito claro. Esse é um filminho... O Emile Cole é considerado um dos pioneiros do cinema de animação. Esse filminho que eu vou mostrar é de 1908. Ele também começou trabalhando como ilustrador. Ele fazia caricaturas em revistas ilustradas. E também com esse fascínio pelo cinema, ele começa a fazer esses filmes que o Méliès se utilizava dessas trucagens, né? Quer dizer, de uma imagem que se sobrepõe à outra. O Emile Cole já trabalhava com os traços mesmo, né? Essa dimensão de que você vai filmando quadro a quadro para criar e para reproduzir esse movimento. E é interessante pensar que, quer dizer, o cinema de animação vai se valer justamente desse universo fantasmagórico surreal. Esse filme se chama Fantasmagoria. Eu vou botar aqui, que é um filme de 1908. Pensando também nesse mundo,
na criação desse mundo, o cinema de animação, ele vai se valer muito também dessa troca entre o mundo dos animais e o mundo dos humanos, né? Quer dizer, um cinema de animação, ele é todo também, se a gente for pensar os filmes da Disney, né? Se a gente for pensar o Dumbo, né? Esse antropomorfismo dos animais, né? Como é que o cinema também vai pensar isso? Quer dizer, esse é o Tim Burton também vai se valer, né, dessa troca de mundos, né? O mundo dos humanos e o mundo dos bichos. Aí eu queria trazer eu vou fazer um passeio bem pelas imagens mesmo. Se vocês quiserem parar e falar, vocês vão falando também, não tem problema nenhum. Mas aí eu queria trazer um filme que traz essa dimensão um pouco, até um pouco escatológica, assim. É um filme de 1912, que é um filme em stop motion feito com insetos. Então, é um filme de animação feito com insetos. E aí eu acho que essa dimensão um pouco monstruosa e estranha também fica bem evidente nesse filminho. É um filme que, assim como muitos dos filmes dessa época, é um filme que vai muito pensar o cinema, né? O cinema pensando o cinema. Então, ele evidentemente vai mostrar esse fascínio pelo espetáculo e também como o cinema pode testemunhar ou enganar, né? Como também o cinema fica nesse lugar de testemunho ou engano. É um curtinha bem curioso, assim. É um filme dirigido por um artista tcheco, não sei falar o nome dele, Vladislav Starevich, que também também trabalhava com ilustração. Talvez não tenha legenda, mas é fácil de ler. É A Vingança do Cameraman. O senhor e a senhora Besouro têm uma vida calma, muito calma. O senhor Besouro está inquieto que vai fazer uma viagem a trabalho. Seus negócios sempre os levou para o Gay Dragonfly, um bar. A libélula feliz. Porque cada um ele tirava a mão e fotografava. Não está se mexendo, é stop motion. Cada movimento é uma foto, uma frente.
senhor Besouro devia adivinhar que o grilo agressivo era um cameraman.
Perdoa essa mulher e a leva ao cinema. E o projecionista nada menos do que o cameraman gatinho. A vida na casa das pessoas vai ser menos excitante no futuro, nós esperamos. O que eu queria pensar justamente esse filme, né, por ter essa animação, é como o cinema ele toca esse lugar que é uma espécie do lugar do impossível, né? Assim, como é que isso é feito? Como é que é possível fazer isso, né? Então acho que além de ter esse recurso à imaginação, que é essa história com inseto, quer dizer, é um drama burguês, não é? Mas quer dizer essa dimensão insólita, né, de um inseto casado com que vai trair com uma libélula. Mas tem essa dimensão da ordem da manufatura. Como que se faz isso, né? E eu acho que o Tim Burton está muito nesse universo, né? Esse cinema que requer uma grande dose de obsessão na feitura dos filmes, né? Como é que você faz isso? Como é que você cria esse isso totalmente artesanal.
Eu tenho uma, depois eu vou procurar, eu tenho uma foto dele. Ele fazia as animações com uma espécie de, não era microscópio, mas com uma lentezinha. Então, realmente, devia ser uma coisinha bem minúscula. E o movimento é muito bem feito, assim. É uma animação adulta, mas acho que ela dá bastante essa dimensão da manufatura, desse trabalho, né, desse investimento artístico que se dá num processo de muito trabalho, né, de muito manuseio. E essa ideia de você fazer uma história com insetos, né, quer dizer que o universo estranho, insólito esse de criar a partir dessa história, assim. O terceiro filme de animação que eu vou passar é um filme que se chama Cinderela, é um curta de animação de uma cineasta alemã que chama Lotte Heiniger. A Lotte Heiniger, ela fazia filmes com recortes de papel. Esses filmes eu acho que são filmes que funcionam muito com crianças, assim. Elas têm essa dimensão das histórias infantis. Acho que talvez no seu lugar mais não adocicado, né? Quer dizer, as histórias infantis, a gente vai ler o Hans Christian Andersen, as histórias não são doces, né? Elas são tomadas de uma certa complexidade, né? Não são historinhas... Chapeuzinho Vermelho não é a Chapeuzinho Vermelho que a gente, né, costuma ler, assim. E ela opera dentro desse universo dos contos infantis. É uma cineasta alemã, uma pioneira também desse cinema, e o cinema dela vai parecer muito com as sombras chinesas. Ela é uma sombra chinesa, na verdade, né? Quer dizer, que é o fundo com a luminosidade e o recorte de papel na frente. Eu quis trazer esse filminho dela, que é dos anos... A Lotte Heiniger, ela produziu durante muitos anos, acho que esse filme é da década de 30, porque eu tenho a sensação que esses filmes funcionariam muito bem, assim. Então, ela usa desse, que também é um espetáculo, né, que antecede, quer dizer, tá ali, mas... é muito, eu acho muito bonito, assim. Então, eu vou passar esse curtinha, o Cinderela, que eu acho que também é um E aí eles eram articulados, né? Eles eram de papel, mas eles eram articulados.
bater meia-noite, você é ela, você tem que ir embora.
E aqui é a Lotte Heiniger, que ela fazia essa animação com ela usava essa técnica de tinha três, dependendo da dois níveis, né? Um para o fundo, né? Que aí ela fazia os efeitos no fundo, e ali naquele primeiro plano ali ela fazia as animações. Ela tem, os filmes estão razoavelmente disponíveis no YouTube com qualidade boa. Ela tem longas metragens de animação, ela tem As Aventuras do Príncipe Ahmed também, que é um filme belíssimo, assim, que é um longa-metragem. E eu sempre achei que essas imagens podiam funcionar muito bem, assim, em sala de aula. Não sei, tem uma dimensão... muito bonito, né? Não? Muito impressionante, né? Não, se cada quadro é 24 segundos, por exemplo, 24 quadros por segundo, quantos movimentos essa mulher não faz? São muitos. E eles demoravam muito tempo para fazer os filmes, né? Tem essa artesania mesmo. Mas... É legal, porque hoje em dia a impressão que eu tenho, pelo menos, é que os filmes estão ficando mais rápidos por causa da quantidade de tecnologia que eles têm para produzir. Os filmes têm uma velocidade muito acelerada de imagens, de troca de frames. E talvez levar isso para a realidade da nossa sala de aula,
para os estudantes entenderem como era feita essa manufatura, por isso que a velocidade dos filmes antigamente era muito mais lenta. Não dava para eles produzirem na mesma velocidade que se faz hoje. Sim, aí eu acho que até entender, quer dizer, até o recorte já é de um outro, né, de um outro tempo também, né? Você conseguir criar esses bichinhos articulados, né? Acho que também todo esse processo de descobrir como as coisas são feitas também, né? Não, e é muito trabalho, assim, é muito trabalho, né? Assim, eu nem imagino, assim, a quantidade. Bom, agora eu estou num dilema. Deixa eu ver, que horas são? Lotte Heiniger, ela escreve L-O-T-T-E Heiniger, R-E-I-N-I-G-E-R. Bom, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de todo o outro universo, né, que eu queria pensar também, essa segunda vertente, né, que eu chamei da vertente do cinema experimental. Quer dizer, a gente viu esses filmes todos de animação, mas eles ainda estão na ordem da narração, né? O que seria esse cinema que vai romper essa lógica da narração e construir universos oníricos de uma outra ordem, né? Que é da ordem da livre associação dos sonhos, dessa fantasia não tão ordenada e que não se constrói na forma de uma narrativa, né? Aí eu quis trazer esse trechinho do Manifesto Surrealista do Breton, que é justamente não romper com uma lógica, mas como é que você consegue construir, né, uma outra lógica, né? Quer dizer, essa criação tem evidentemente uma lógica, mas não é a mesma. Quer dizer, o movimento surrealista estava indo muito contra, acho que, o universo burguês, mas também esse universo da sabe, de tudo muito imediato, desse mundo moderno, muito maquínico, né? Quer dizer, como é que você consegue utilizar o cinema, que o cinema, a arte moderna por excelência, né? É a arte desse maquinário que vai expressar muito esse desenvolvimento, né? Da tecnologia, da velocidade do mundo, mas como é que você consegue instaurar uma espécie de outra temporalidade, outra ordem dos sentidos, né?
tinha uma certa matemática, né? Porque você tem essa composição das formas, né? Que também é muito racionalmente construído, né? Não é negar a ordem, mas é só tentar pensar que outra ordem, né? Que é possível, né? Como é que a gente pode pensar o cinema sem ser narrativo, né? Isso não quer dizer que é da ordem da pura, né? Mas tem um jeito de pensar cinema que eu acho também é acionar esse outro tipo de expressividade, né? Que às vezes quando a gente vai fazer exercício de cinema, às vezes com oficina, como é que a gente conta uma história? Quer dizer, claro, contar uma história é ótimo, mas será que essas outras, né, formas, esse outro tipo de acesso à imagem também pode ser interessante? Então, eu fiz todo esse caminho para a gente chegar no primeiro curta do Tim Burton, que eu não sei se vocês têm tempo ou energia para assistir mais um filminho. Porque é muito curioso, o Tim Burton, ele trabalha na Disney, ele começa trabalhando na Disney, né? E é nesse contexto que ele faz 3 curtas, esse é o primeiro deles. Só que os curtas deles vão ficando cada vez mais estranhos. Então ele é demitido da Disney, né? E vai fazer, sei lá, vai fazer outras coisas, né? O primeiro filme dele, longa-metragem, se chama Beetlejuice, que eu esqueci o nome. Os Fantasmas se Divertem, que passou muito na sessão da tarde, que eu acho que dialoga muito com todos esses filmes, inclusive esse filme do olho, né? Aquela cobra do Méliès, no filme dos Fantasmas se Divertem, tem uma cobra que sai da terra. E o que é mais maluco, né? Quer dizer, a indústria é muito maluca, né? Porque ele volta para a Disney muitos anos depois, né? E hoje em dia a franquia do Tim Burton é uma das franquias mais rentáveis da Disney, né? Então, quer dizer, ele sai pela sua estranheza e vence pela sua estranheza e retorna, né? Quer dizer, o Alice no País das Maravilhas, né? Foi um estouro de bilheteria, assim. São filmes que rendem, assim como o Dumbo, né? Quer dizer, então... Foi a mesma coisa da Pixar, né? Qual? Aquele cara da Pixar. Foi a mesma história. Foi isso que a Disney não deu certo, depois criou um estúdio gigante e a Disney se juntou com a Disney no final. Pois é, então é a vingança dos loucos. Porque Os Fantasmas se Divertem é um filme que eu lembro muito, assim, da minha infância. O Edward Mãos de Tesouras também é um filme que tá nesse entre-lugar, né? De um medo e um encantamento. E o Tim Burton tem um universo muito particular e muito poderoso, né? Eu acho que ele aciona esse outro lugar aqui, né, que não é meramente... Então, eu fiz esse caminho todo porque eu acho que o primeiro curta dele dialoga com esse percurso. Aí eu queria passar esse primeiro curta dele. O que eu me esforço muito em sala de aula, eu dou aula para né, jovens adultos, né, na universidade. Eu faço muita questão de mostrar essa outra dimensão, do outro campo de criação mesmo, né, porque... esse cinema também é muito possível, né? Ele é muito acessível também criar essas imagens a partir dessas abstrações. Eu acho que é interessante também tentar eu não vou usar essa palavra, não é uma palavra boa, mas mudar o registro um pouco, né? Tentar pensar de outro jeito, assim, nem que seja tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Eu acho que acionar esse outro caminho, né, do cinema, que eu acredito muito, assim. Essa educação do olhar também passa também a ter outra a gente às vezes, né, fica meio condicionado a ter os desenvolvimentos, né? Os alunos dá um choque, né, de sensação, né, quando a gente vê ou filmes muito longos ou com uma outra temporalidade, mas acho que também isso é algo a se exercitar, né, dentro de sala de aula, né, quer dizer, como é que a gente pode pensar em outras temporalidades, outra forma de racionalizar. Esses últimos filmes aí, eu tenho 2 comentários na verdade, esses últimos filmes eu tive essa sensação de eles serem muito abstratos e eles quererem dizer sentimentos, assim. E uma das coisas que eu, como professora, em sala de aula, trabalhando com adolescentes, ou na fase de puberdade ou pré-puberdade, assim, eles têm muita dificuldade, talvez pelo momento social que eles vivem, de expressar os sentimentos deles, de expressar qualquer que seja o sentimento, seja, eles não sabem expressar raiva, eles não sabem expressar alegria, eles têm muita dificuldade. E aí talvez trazer esse cinema para eles, que é um cinema que eles não têm esse hábito,
seria legal. E aí eu me pego na situação de que eu fui assistir um desses filmes ganhadores do Oscar. E o filme é fantástico, eu não lembro o nome, mas no final não tinha final. E isso me incomodou. E aí depois eu fui parar pra pensar, por que eu estava esperando que aquele filme tivesse um final? Por que o filme era obrigado a me fornecer um final? Por que eu não podia pensar no final do filme? Entendeu? Então assim, me incomodou e se eu, que já tenho uma certa maturidade para entender isso, me incomodou, imagina como isso não incomoda a essas crianças que têm essa dificuldade de expressar o que estão sentindo, o que estão pensando, o que estão entendendo. Acho que você toca numa questão muito interessante, porque quando a gente pensa nas narrativas, acho que tem desde esse condicionamento, a gente tem uma dinâmica, começo, meio e fim, a gente pensa, né, começo, meio e fim, ponto alto, ponto baixo. Mas a gente, às vezes, também não pensa o cinema como expressão muito íntima e pessoal mesmo, né, quer dizer, hoje eu estava dando uma aula que era do cinema experimental americano, ali nos anos 40 e 50, e eram cineastas que estavam filmando a própria vida, filmando o cotidiano, né? Quer dizer, expressando sentimentos, expressando a angústia do exílio, né? Quer dizer, o cinema também é capaz disso, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa no cinema como uma espécie de construto, linguagem, né? Mas o cinema tem muito disso também, né? Às vezes a gente, né, que essa expressão, como é que a gente expressa, né? Como é que a gente dá a imagem? É muito curioso, porque o Tim Burton, ele tinha ele era uma criança quieta, fechada. Então, também não é à toa também que eu acho que né, que tem essa espécie de explosão do imaginário, né? Como é que a gente pode transformar uma espécie de angústia, sofrimento ou alegria, né? Ou pensar, isso tudo é da ordem do cinema. O cinema também pode expressar isso, né? Eu acho que essas imagens, elas ajudam também quer dizer, são inspiradoras. Eu acho que são, né? Não sei como é que isso funcionaria com. Seria curioso, assim, fiquei curiosa. Não sei se você que estuda mais cinema, né? Eu não estudo, eu sou só um apreciador, assim, mas a impressão que eu tenho é que essas empresas, especialmente norte-americanas, o Oscar, né, por exemplo, essas premiações, elas causam um dano cultural muito grande, né? Porque elas elegem o que é o melhor cinema e aí a gente tem uma sociedade toda moldada de um tipo de filme, né? Então a gente não conhece muitos filmes indianos, muito filme coreano, filmes, sei lá, de vários países, né? Que de repente essa rapidez que eu estava até falando, né? É muito dessa sociedade, né? Então acho que essa coisa da premiação em arte é sempre um problema, né? Principalmente quando vira uma referência. Sim. E o gosto das pessoas ele é moldado, né? Assim como é a música, assim como essas mídias de massa, né? A gente as pessoas são... Elas bate, até que a pessoa fica gostando daquilo, sei lá. Se não for uma pessoa com outros estímulos, né? Como geralmente é difícil. Porque aí entra a sala de aula, né? Entra a questão de você... mas é avassalador, né? Você vai no interior do Brasil, você, por exemplo, você tem salas aqui em Taguatinga, você vai lá só blockbuster. E Taguatinga é uma cidade grande. Mas assim, é até complicado. Em Brasília, não, digo o professor mesmo, né? Pegar um vídeo no YouTube. Você tenta propor alguma coisa, que seja passar um filme. Eu estou trabalhando na América Latina com os estudantes e eu falei para eles, nós vamos assistir um filme, mas vai ser um filme latino-americano produzido em algum país da América Latina. A gente não é América Latina. Não, nós... Não, eu digo assim, mas tá vendo que nem assim, tem tantas não, mas separações, porque a gente estuda a história do Brasil separado. Então, sim, eu entendo. Toda a América Latina, exceto o Brasil. E aí eu propus para eles assistir um filme argentino chamado Um Conto Chinês. E assim, o filme é super interessante. E eles começaram a ter uma outra visão de, tipo, como o filme pode ser legal, pode ser bacana, pode ser interessante, mesmo não sendo o padrão que eles estão acostumados de filme. Até porque esse filme, os personagens não conversam entre si. Então, assim, busca você entender um filme que você tem que entender a imagem, você tem que entender o contexto, tem que acompanhar. É mais complicado para eles, mas... O grande dilema do cinema é isso, né? A gente ainda vive quer dizer, a Universal, que é esse grande estúdio, né? Universal, ela construiu, ela instalou a primeira loja no Brasil em 1906, né? Então a gente vive uma história de domínio do mercado há muitos anos, né?
A gente tende a achar que a gente está, às vezes, muito distante dessa dimensão colonial da economia, mas quando a gente pensa o cinema, é avassalador, né? A gente tem uma alienação total no campo do imaginário, né? Quer dizer, eu trabalho com cinema brasileiro. O cinema brasileiro é o grande desconhecido dos brasileiros, né? No fundo, a gente ainda vive num país que a gente não conhece nem o próprio cinema. Talvez as coisas mudaram um pouco, né? Que a gente tem esses blockbusters brasileiros chegando, né? Quer dizer, todo um outro caminho para a gente pensar uma outra produção. Se vocês tiverem interesse, quiserem pegar o meu contato, eu trabalho em alguns festivais e eu trabalho muito com curta-metragem. É o cinema mais potente que existe para você trabalhar dentro de sala de aula, que o curta-metragem brasileiro ele vai operar com tudo, assim, desde animação infantil até filme experimental, até filme narrativo, é acessível, né? Mas como é que a gente vê o curta-metragem? A não ser que a gente pertença a uma espécie de nicho, né? Frequenta os festivais. Então, assim, tem muita coisa a se trabalhar. Acho que essa ideia de trabalhar o cinema, né, latino-americano, isso já é, quer dizer, como é que a gente cria essas brechas, né? Porque eu sou muito militante, assim, do cinema brasileiro, porque eu acho que a gente se identifica com o que não é nosso, né? E se a gente for pensar no imaginário infantil, no imaginário adolescente, né? Será que tem uma fagulhinha que a gente pode deixar ali, talvez, né, de pensar esse outro tipo de produção, né? O filme que vai pro Oscar, acho que eu só fiquei sabendo por conta do Oscar, é O Menino e o Mundo, não é? O Menino e o Mundo, que é um filme lindo, Muito pouco conhecido, ele é muito expressivo, acho que de várias características, ele é brasileiríssimo, né? E ele tem uma característica, acho que de própria narrativa muito diferente, ele não tem uma construção espacial típica, e a gente tem essas produções, realmente eu comecei a estudar cinema mais recentemente, que é uma produção nacional muito larga e que até ter acesso a ela não é tão fácil. Assim, enquanto o filme americano você consegue piratear, você pega, está sendo passado nos cinemas, ou se você quiser ter acesso a ele sem pagar, você consegue. Filmes nacionais que são muito bons ainda estão ocultos, né? É difícil furar, que é um bloqueio econômico, né? É um bloqueio também de como é que a gente lida com acesso à cultura, né? Mas é possível, é muito possível, assim, acho que despertar o interesse por isso, mas se você procurar, é fácil, você consegue achar coisas na internet, acho que os festivais de cinema, os realizadores, os universitários, acho que todo mundo é muito interessado em chegar nesse lugar da escola, né, porque é potente, né, e a produção de curta-metragem é muito rica, assim, porque às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem dificuldade do longa-metragem, a gente vai dar uma aula, aí como é que passa um pedacinho, passa um trechinho, passa um curta, funciona, né? E para tudo, assim, aula de geografia, aula de história, até aula de matemática, assim, eu acho que dá para pensar no uso, nesses usos, né? É interessante, você está falando dos curtas, até ano passado eu estava trabalhando com ensino médio, e como eles são de uma faixa etária mais madura, eles começavam do primeiro ano ao terceiro ano, eles tinham todo ano que produziam curta por turma. Então eles tinham que montar roteiro, cenário, filmar, fazer todo o processo. Então eles literalmente, foi quando eu comecei a me interessar por cinema, quando eu tive que trabalhar com um processo de projeto de cinema dentro da escola. E é muito interessante como eles desenvolvem a visão para assistir curtas, para procurar curtas, para se embasar, para criar os próprios curtas deles. Então, assim, quando eles são colocados diante da situação de que eles precisam produzir aquilo ali, não só porque é parte da avaliação deles formal, mas porque eles começam a se envolver com isso, tanto que saiu desse projeto atores, atrizes, ganhadores de prêmios de curta-metragem no DF. E aí agora o meu desafio pessoal é trazer esse projeto de criação de cinema de curtas para o ensino fundamental, que é começar a desenvolver eles a partir lá do 6º ano, quando eles ainda são bem crianças, desenvolver essa maturidade ao longo dos anos do ensino fundamental 2, de como construir esse processo de fazer um filme, um roteiro, porque é totalmente transdisciplinar, você vai ter todas as disciplinas muito envolvidas nisso, não só as humanas, que o pessoal tem muito costume de achar que é só as humanas, eles têm que aprender a fazer edição de vídeo, para eles
é um processo fantástico deles aprender. É um desafio, né? Eu ia comentar um pouco em cima do que você tinha trazido, né? Assim, essa coisa da pesquisa do cinema latino-americano. Eu acho que é muito legal, assim, a gente aproveitar a oportunidade. Ela se disponibilizou também a trazer, assim, né? Alguns caminhos. Mas eu acho que hoje a gente já tem novas plataformas e também se a gente for pensar no cinema independente, nos diretores brasileiros, muita coisa a gente consegue ter acesso direto a essas pessoas, explicando que a gente trabalha em projetos educacionais, em que, né, explicando o uso das exibições, o contexto das exibições dos filmes, a gente tem a possibilidade de trazer muitas produções que eu acho que são muito do interesse, que se cruzam com essas questões geracionais, né, questões da juventude. A gente tem um festival hoje grande, que ficou grande, que é o Festival Internacional de Cinema Negro, Oficine, né, então assim, as realizadoras tem toda uma preocupação em trazer, assim, pensar esse cinema da diáspora, né, nessa união de povos através do cinema, trazer as mulheres realizadoras, né, então acho que hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso, às vezes é muito mais fácil você conseguir ter acesso diretamente a essas pessoas e pedir uma autorização para exibir um filme, pedir uma cópia, né, talvez uma resolução mais baixa, dizer que você vai exibir, porque realmente o cinema é uma ferramenta muito forte, né, muito potente, assim, para a gente pensar a criação das próprias narrativas, né, o Adirley fala, né, da contranarrativa, assim, né, que é essa narrativa contra-hegemônica, né, a gente pode construir essa narrativa contra o que está colocado, pelos esses modelos, né, que são criados pelo Oscar, a indústria cinematográfica, né, o mercado que a gente tem, né, mas eu acho incrível, assim, que a gente possa trazer isso, pensar isso, assim, em sala de aula, né, de repente, como também todo mundo, né, já tem um celular, né, crianças jovens, às vezes já tem um celular, conseguem filmar, né, então como é que a gente consegue com isso fazer atividades, né, tipo uma animação stop motion, botando a câmera fixa, fazendo os quadros, criando uma situação, né? Então acho que isso é uma potência que a gente tem, assim, de trabalhar, né? E de integração de áreas, né? De ter um colega para fazer, um colega da física, da matemática, para juntar o pessoal das ciências com das humanas, né? E conseguir fazer coisas maravilhosas, assim. Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. He doesn't mind living with his sister, dog, and cats, though he'd rather share a home with spiders and bats. There he could reflect on the horrors he's invented. And wander dark hallways alone and tormented. Vincent is nice when his aunt comes to see him, but imagines dipping her in wax for his wax museum. He likes to experiment on his dog, Abercrombie, in the hopes of creating a horrible zombie. So he and his horrible zombie dog could go searching for victims in the London fog. His thoughts, though, aren't only of ghoulish crime. He likes to paint and read to pass some of the time.
While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. One night, while reading a gruesome tale, he read a passage that made him turn pale. Such horrible news he could not survive, for his beautiful wife had been buried alive. He dug out her grave to make sure she was dead, unaware that her grave was his mother's flower bed. His mother sent Vincent off to his room. He knew he'd been banished to the Tower of Doom, where he was sentenced to spend the rest of his life alone with the portrait of his beautiful wife. While alone and insane, encased in his tomb, Vincent's mother burst suddenly into the room. She said, "If you want to, you can go out and play. It's sunny outside and a beautiful day." Vincent tried to talk, but he just couldn't speak. The years of isolation had made him quite weak. So he took out some paper and scrawled with a pen, "I am possessed by this house and can never leave it again." His mother said, "You're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head. You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy. You're not tormented or insane, you're just a young boy. You're 7 years old and you are my son. I want you to get outside and have some real fun." Her anger now spent, she walked out through the hall. And while Vincent backed slowly against the wall, the room started to sway, to shiver and creak. His horrid insanity had reached its peak. He saw Abercrombie, his zombie slave, and heard his wife call from beyond the grave. She spoke from her coffin and made ghoulish demands, while through cracking walls reached skeleton hands. Every horror in his life that had crept through his dreams swept his mad laughter to terrified screams. To escape the madness, he reached for the door, but fell limp and lifeless down on the floor. His voice was soft and very slow as he quoted The Raven from Edgar Allan Poe. "And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore." Muito impressionante pensar que esse universo dele já está ali no primeiro curta, né? Assim, se a gente for ver os outros, quer dizer, compartilham o mesmo. É muito impressionante, assim. Os autores têm essa magia, assim.